Bom, gente, sobre o exercício 2, tá? O exercício 2, eu deixei lá para vocês 4 funções para vocês fazerem o gráfico. É simplesmente fazer o gráfico da função, tá? Só que diferente do 1, vocês vão fazer, ó, para cada uma, um plano cartesiano e um gráfico, tá bom? Então, por exemplo, a função primeira aqui que eu escolhi, agora é diferente da que vocês têm lá, mas é parecida, 1 sobre x mais 2, tá? Como é que eu faço a função, né? O gráfico dessa função? Vamos ver. A função é 1 sobre x mais 2. Do mesmo jeito que a gente fez a primeira, a gente vai denominar valores, a gente vai fazer aquela tabelinha. Onde o nosso y vai ficar 1 sobre x mais 2, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente vai colocar valores e vai calcular. Então, o primeiro número que eu vou escolher é 0, por enquanto. Então, y igual 1 sobre 0 mais 2. Você vai substituir no lugar do x e vai calcular. 0 mais 2 é 2, vai ficar 1 sobre 2. Vai ficar uma fraçãozinha, tá? Próximo número que eu vou colocar, eu vou usar o 4. O 4 vai ficar muito grande. Vamos usar 2. Usar 1 e depois usar o 2, só para não ficar muito exagerado. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 2. 1 sobre 3, o resultado, né? E 1 sobre 2 mais 2, 1 sobre 4. Bom, então aqui eu tenho os valores decimais, os valores de x e os valores de y, tá? Para fazer o gráfico no plano cartesiano, a gente vai utilizar esses pontos que eu acabei de calcular. Então, 1 e 2 e 0 para o eixo x. E aqui para o eixo y, ou f de x, nós vamos ter 1 que está aqui, metade 1 meio, metade da metade 1 quarto. Então, 1 quarto vai ser esse pedacinho que está representado ali. E vai faltar 1 terço ainda. 1 terço é mais ou menos por aqui, tá, gente? Então, vou deixar ali representado. É uma terça parte. Não é ali, não, é mais para baixo. É menor que meio. Vamos. Ai. Calculei a mais. Vamos lá. Deixar esse meio aqui, esse 1 quarto aqui. Ele é entre 1 quarto e 1 meio, é 1 terço, tá? Então, aqui, no meio desses dois, puxar a flechinha pra cá, vai ter o meu 1 terço. Fica apertadinho mesmo, porque é fração, tá? Então, vamos ver lá os pontinhos agora. 0 e 1 meio. Então, 0 e 1 meio, o meio é bem na metade entre o 1 e o 2. Entre o 0 e o 1, aliás. 1 e 1 terço. Então, quando for 1, ó, ele vai bater nesse 3 que a gente viu aqui, que é entre 1 meio e 1 quarto. 1 e 1 terço. E quando for 2, ele vai ser 1 quarto, que é esse primeiro risquinho nosso aqui, que é 0,25, é pequenininho, né? Baixinho. Então, a gente viu que vai ficar uma curvinha mais ou menos assim, tá? Tá bom. Alguma coisa assim, se quiser colocar mais pontos para a esquerda, mais pontos para a direita, a gente vai conseguir visualizar mais, tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Sendo que nunca vai encostar, porque o y nunca, né, não vai dar 0, porque a parte de cima é igual a 1, tá? Então, é só essa curva aí se aproximando do eixo x, infinitamente. Então, isso é um gráfico, só pra gente lembrar como é que faz gráfico. É só jogar valores e determinar os pontos para fazer no plano cartesiano, tá? É isso que eu espero de vocês lá, que vocês façam em todos. Outro exemplo que eu coloquei é a raiz de x mais 1. Então, vamos fazer o gráfico desse aqui também. Tabelinha. Então, raiz de x mais 1. Como é raiz, gente, ocupem raízes que sejam exatas para vocês não sofrerem muito. Então, vou ocupar o 0, o 1, o 4, tá?
Só para ficar mais redondinho de calcular, ó. Raiz de 0 é 0, mais 1, 1. Raiz de 1 é 1, mais 1, 2. Raiz de 4 é 2, mais 1, 3. Fica mais simples de fazer, tá bom? Não tem por que ficar sofrendo. Usem sempre pontos que facilitem ali na hora de resolver e aplicar, tá? Então, aqui é o número 3, aqui é o número 2, aqui é o número 1 do Y, aqui é o eixo X. Opa, fiquei meio torto. Vamos arrumar esse meu eixo X aqui. E vamos colocar aqui os pontinhos 1, o 2, 3 e o 4, tá? E agora, utilizar essas coordenadas e juntar, né, para fazer um ponto plano cartesiano. 0 e 1, então aqui, 1 e 2, 1 e 2, e 4 em X e 3 em Y. Então, vai até a altura do 3 lá no Y, tá? Então, tem aproximadamente uma curvinha assim, tá? E as curvas X, a raiz de X são sempre assim, curvas assim, tá bom? Então, só para vocês olharem sempre o estilo da função com o modelinho do gráfico que ela vai gerar, tá? É um exercício disso só pra gente relembrar. Esse aí é o 2.